Temos aqui alguns pedidos de orações, enquanto a gente, daqui a pouco vamos ministrar a palavra, mas eu queria orar por esses irmãos que estão com enfermidade. Eu vou pedir para vocês colocar de pé, pode ser? Como uma atitude de autoridade diante do espírito de enfermidade que tem assolado as pessoas, amém? Nós temos a mãe da Carla Cono, né? Ela teve um aneurisma. Nós temos a mãe da Kátia do Hernani. Ela teve um tombo, quebrou a tíbia em 2 lugares, né? Está internada. Tem mais alguém que sabe de alguém que está enfermo, está precisando de oração? Eu quero que você traga essa pessoa aí na sua mente, no seu coração nesse momento, porque eu creio no Deus de milagre, viu? Eu creio no Deus que cura. Eu creio porque eu conheço gente que foi curada aqui nessa igreja e aí pelo mundo. Eu creio no poder da oração também, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor nos garante: se o meu povo que me chama pelo nome clamar e orar, eu sararei a terra. Você crê nisso? Então vamos orar? Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, queremos neste momento, Senhor, interceder no mundo espiritual, em favor, Senhor, da mãe da Carla, em favor da mãe da Kátia, em favor de todos os irmãos que neste momento estão padecendo de alguma enfermidade, papai. Queremos apresentar a Ti estas vidas e Te pedir que o Teu Espírito Santo possa alcançá-la neste momento, restaurar a saúde das Tuas filhas, papai, trazendo cura plena, Senhor, e que o Seu nome seja louvado e glorificado. Assim nós oramos, crendo no milagre e agradecidos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por este milagre, pode se sentar, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre, motivo de muita alegria, a gente poder estar trazendo uma palavra para os irmãos. Eu sou muito feliz porque é um privilégio a gente poder estar ministrando uma palavra, porque isso exige de nós até uma melhora na nossa vida, para que a gente possa ter autoridade. Então eu sou feliz também por isso, amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. 1 Pedro, nós vamos refletir no capítulo 4, mas nós vamos ler apenas o versículo 3. Amém. Está na tela, eu vou pedir para deixar na tela. Os irmãos, conforme a gente vai falando aqui, os irmãos vão refletindo a respeito deste versículo. Diz assim a palavra do Senhor: porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a minha vida, a minha casa, a minha família. Apresento a Ti a Tua igreja esta manhã, aqueles irmãos que estão conosco presencialmente, online, que o Teu Espírito Santo possa comunicar conosco, papai, aquilo que o Senhor quer. Mas clamamos que seja para fortalecimento, crescimento e transformação de nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Eu espero com esperança, não é redundante, mas eu tenho esperança que ao ouvir esta palavra de manhã, a gente possa efetivamente sair daqui acrescidos pela palavra, fortalecidos pelo Espírito Santo e com uma intenção de melhora, de transformação. Que você preste atenção que nós vamos falar esta manhã, porque de fato são tempos difíceis. Esta palavra que Deus me deu, colocou no meu coração, faz-se necessária nos dias atuais. Porque nós vivemos num mundo onde se prega muito estas questões que nós estamos vendo aqui, que seriam as dissoluções da vida. Dissoluções da vida, todos os irmãos conhecem a parábola do filho pródigo, que ele abandona a casa do pai e vai viver dissolutamente. Então você quer saber como é que ele vivia? É só ler aqui este verso, está dizendo como ele vivia. Ele vivia em concupiscências, borrachices, cludonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Era assim que o filho pródigo
foi viver quando se afastou da casa do pai. Né? Nós temos aí uma série de palavrões, digamos assim, mas todos eles têm um significado, têm uma explicação. Eu vou tentar trazer para os irmãos. Mas eu quero falar a respeito dessas marcas da imperfeição que estão no ser humano que vive longe do Senhor. Eu quero falar sobre isso esta manhã, as marcas da imperfeição. Quando Pedro vai escrever esta carta, ele está se dirigindo aos irmãos que estão fugindo da perseguição que se deu após Pentecostes. Todos os irmãos sabem aqui que após o evento de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus fez uma tremenda obra naquele território, né, que os irmãos se encontravam em Jerusalém. Por conta disso, houve uma grande perseguição, houve mortes de discípulos e apóstolos por conta da sua profissão de fé, do cristianismo em si, e esses irmãos se viram obrigados a dispersarem pelo mundo afora, né? A gente entende que justamente plano de Deus para que o evangelho alcançasse outras nações e outras regiões. Então, nessa dispersão, os irmãos vão continuar encontrando dificuldades na sua vida, no dia a dia, diante das outras religiões existentes, diante de paganismo, diante de filosofias, diante de governo, de sistemas. Eles vão encontrar também dificuldades e continuam sendo perseguidos e mortos por conta da fé em Cristo Jesus. Por conta deste novo pensamento, deste novo comportamento de vida, uma vida nova, uma vida sem pecado. Amém? Amém? Até aí, estão me entendendo esse cenário? Então, nessa dispersão, Pedro toma conhecimento, toma notícia da dificuldade que os irmãos têm em prosseguir no caminho, de estar no caminho. Aí ele vai escrever esta carta, trazendo orientação para os irmãos, priorizando então a vida incorruptível de cada um, sem levar em conta este tempo passado. Porque a pressão do mundo secular, se nós trouxermos para hoje esta palavra, a pressão do mundo atual, o sistema atual estão implantando, criando, inventando leis, regras, costumes que destoam dos princípios e da palavra de Deus. Nós temos aí leis aprovadas que nós somos obrigados a seguir, que são contra os princípios do Senhor. Amém? Tem várias coisas aí, inclusive a respeito de uso de drogas, a respeito de questões de saúde pública. São muitas as questões que estão virando lei, que muitas vezes são até costumes, né? Que o povo de Deus tem que acatar em silêncio, porque senão você vai se posicionar contra o sistema de governo, você corre o risco de ser preso, não é verdade? De ser discriminado, preconceituoso. São essas atitudes do mundo secular contra a igreja do Senhor, contra aqueles que professam esta fé em Cristo Jesus. Então este é o cenário que os irmãos viviam, esse é o cenário que nós vivemos hoje. Amém? Cabe ressaltar que, quando nós falamos de marcas da imperfeição, né, eu quero dizer para os irmãos que elas não podem definir a minha vida. As marcas da imperfeição não podem dizer como que eu devo estar atualmente como igreja do Senhor. Pedro vai escrever para os irmãos, porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. O comportamento dos irmãos antes de conhecer a Cristo, era estar envolvido nestas questões da vida dissoluta, sem qualquer peso sobre si, sem nada que os afrontasse, porque ele pecava, matava um bicho qualquer, um preço de sangue, e aquele pecado era redimido. Só que com Cristo, a partir deste momento, a profissão de fé agora não é mais de sacrifício, é de obediência. Não tem mais o que sacrificar. Agora a questão toda é obediência. Eu convido vocês a refletirem a respeito disso. A obediência hoje nos encaminha. Eu ouvi uma frase essa semana onde um diálogo entre duas pessoas, e ele falava para o outro, o A falava para o B.
Muita gente conhece o caminho, mas nem todos estão no caminho. Para nós, o caminho é Jesus. Tem muita gente no mundo dizendo que conhece Cristo, que sabe de Cristo, conhece a cruz, conhece até o crucifixo, né? Mas ele não está no caminho, porque o caminho de Jesus é um caminho de caráter, é um caminho de renúncia, é um caminho de obediência, é um caminho de paz, é um caminho de harmonia, é um caminho de comunhão, é um caminho de amor. Então, o caminho, é difícil estar no caminho. Muita gente conhece. Você já teve essa experiência de falar para alguém de Jesus? Não, Jesus já me conhece, eu conheço Jesus, eu conheço Deus, Deus me conhece. Você já teve essa experiência? Você vai falar de Jesus, a pessoa não quer saber? Ele conhece, mas ele está em Jesus, ele está no caminho. Então, esta é a questão. Então, nós precisamos refletir a palavra que Deus me trouxe. Nessa dispersão dos irmãos, Pedro vai escrever para os irmãos, chamando a atenção, olha, independentemente da opressão do mundo secular, nós temos um caminho a seguir. Nós temos um foco que é a eternidade no céu. Foi dito aqui nos louvores, foi dito aqui na oração, que o inimigo de nossas almas, ele tem um foco, e ele trabalha constantemente neste foco, que é matar, roubar e destruir, que é nos tirar da presença do Senhor, que é nos tirar do caminho. O inimigo não para, ele não cessa, mas nós, em cumprimento à palavra do Senhor, tomamos posse daquilo que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é uma realidade, nós precisamos lembrar disso, precisamos estar fixos nesta promessa, porque senão o inimigo ele encontra uma fragilidade em nós e vai operar contra nossas vidas. Quando um irmão, quando um crente está de posse dessa palavra, ele levanta as mãos, impõe as mãos em oração e o inimigo bate em retirada, isso é fato. Quantas vezes nós orientamos aqui irmãos para chegar em casa e orar na sua casa, no quarto dos seus filhos, na sua sala de estar, onde você recebe visitas, ora, coloca a mão, impõe as mãos, determina ali a autoridade de Deus naquele lugar, para que as trevas não se aproximem do seu lar, da sua família, proteja a sua família, em nome de Jesus. Não tenha medo, tem muito crente que tem medo de orar em casa. Passeia na sua casa, faça a sua oração, impõe as mãos, reveste a sua casa, blinda a sua família, porque o inimigo ele está tentando destruir a família. Nós louvamos aqui esta manhã pelo casamento do irmão Wagner, irmã Jéssica, é bênção. A família é bênção de Deus, é projeto inicial de Deus e é projeto final de Deus. A manutenção da família, então preze pela sua família. Faz parte da nossa missão, faz parte do nosso comportamento. É genuíno do cristão ser um combatente espiritual. É genuíno do cristão estar em oração, faz parte da vida de um cristão estar em constante oração. A oração é poder de Deus na terra. Se você tiver consciência disso, você vai estar orando sempre. Então Pedro, quando escreve aos irmãos, ele está preocupado com essas questões que, devido à perseguição, devido a essa dispersão, muitas vezes alguns irmãos estarão sozinhos em algum lugar, e a opressão do meio vai tentar te mudar, vai tentar te trazer para aquele ambiente, aquele cenário que Deus não aprova. Então Pedro vai escrever orientando os irmãos: não se esqueçam, a verdade é uma só, existe uma eternidade esperando a todos. A escolha é nossa, onde nós vamos passar a eternidade? Com Deus, em nome de Jesus. Mas não se engane, as pessoas que estão envolvidas nesta vida dissoluta, porque pararam de lutar, a eternidade que os aguarda,
não é saudável. Mas como colocar isso na cabeça do indivíduo? Porque essas guloseimas da vida passada, elas são realmente atrativas. Concupiscências, olha isso. Você satisfazer o desejo da sua carne tranquilamente. Salomão diz na sua sabedoria que ele experimentou de tudo na vida. E nada era bom. Se nós já temos experiência de alguém que nos conta, por que eu vou me envolver com algo que me faz mal? As concupiscências da carne, elas te levam a esta corrupção do seu corpo. E o nosso corpo é tabernáculo e morada do Espírito Santo. Quando ele fala em borrachices é algo assim, é até tenebroso dizer. Eu vou procurar aqui a tradução de borrachice, olha só. Liberalidade sexual. Era um comportamento dionisiano. A pessoa faz o que quer com o seu próprio corpo, com quem ele quiser, da maneira que quiser. Era isso. Então, os irmãos estavam envolvidos oprimidos por este cenário de borrachices, concupiscências, que era a vida dos gentios. Eles viviam à vontade, porque toda a cultura, aquela miscigenação de cultura, aceitava tudo. Banquetes. Banquetes é um negócio, você vai pesquisar banquete, festas regadas a vinho, comidas e ao final de tudo, borrachice. Eles faziam aquelas festas que duravam 2, 3 dias, regada a vinho, todo mundo louco, sem juízo, sem controle, se entregando aos prazeres da carne. Os irmãos dispersos, muitas vezes sozinhos, oprimidos por este meio, por esse estilo de vida. Idolatrias é profanação a Deus, várias passagens na Bíblia falam disso. No Salmo 115, eu anotei aqui, que relata essa idolatria, é o amor a imagens e esculturas que o homem mesmo produz para si, para a satisfação do seu ego, para satisfação dos seus desejos, para legalização da sua má conduta. Alguma semelhança hoje? O pessoal inventa uma lei contra o princípio de Deus que favorece a sua má conduta. Aí não deixa de ser ilegal. Agora é legalizado a má conduta. Alguma semelhança com o meio que nós vivemos? A gente tem medo de falar as coisas hoje e ser processado. Por quê? Porque pode existir uma lei. Você não pode falar nada, que você é processado. Porque estão inventando leis e leis, regras e condutas contra os princípios e valores de Deus, prejudicando assim a anunciação do Evangelho e facilitando assim essa ação do mal, inundando e influenciando as pessoas neste tempo. Está difícil ser crente. Não está brincadeira, não. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a gente às vezes entende que muitos irmãos não querem progredir na carreira cristã por conta de todas essas dificuldades. Muita gente prefere ficar na multidão, recebendo a palavra, o peixe, o pão. Muita gente tem vocação, mas não atende à vocação, porque tem medo de entrar no barco e encarar essa tempestade. Porque tem medo, muitas vezes, de se afogar, correr o risco de se afogar. Então, nós precisamos pensar e repensar sobre tudo isso. A vida passada para nós não pode definir meu presente nem meu futuro. As marcas da imperfeição que nós recebemos são lá do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3,
vai contar este relato do pecado e da queda do homem. O homem recebe de Deus uma orientação, ele repassa para sua mulher esta orientação. A mulher, ela, não temendo a aparência do mal, ela fica nessa comunhão com a serpente, acaba seduzida, recebe esta proposta e aceita o pecado na vida, por sua vez, passa o pecado para o homem, e ambos caem, e o resultado disso, quando nós lemos lá, são as marcas das imperfeições. E eu coloquei aqui 2 marcas que nós vimos ali naquele relato. A primeira marca é a religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade foi a atitude que Adão e Eva tiveram de quando perceberam que estava nu e com vergonha de si mesmo, daquilo que tinham cometido, eles produzem para si vestes. Eles fabricam para si leis, regras, justificativas para um comportamento de vergonha. Já perceberam isso? Que nós estamos falando hoje? O cidadão vira uma autoridade qualquer, aí ele precisa legalizar a sua ilegalidade. O que ele faz? Ele corre ali nos bastidores, decreta uma lei e legaliza tudo aquilo dele. Isso é uma atitude religiosa, porque são providências humanas para encobrir sua vergonha, em qualquer área, em qualquer setor. Imagine qualquer tipo de profissão, de serviço, quando você tenta encobrir os erros, os defeitos. Isso é religiosidade. A religiosidade é sinônimo de hipocrisia. É você disfarçar a mentira como verdade. Isto é religiosidade. Quando nós falamos de Adão e Eva, quando eles produzem para si veste para cobrir a vergonha, nós chamamos isso de religiosidade, de hipocrisia. Irmão, eu quero dizer para você, não há nada que você possa fazer para esconder o pecado, para esconder a vergonha, não há nada. Tudo está à luz, está exposto diante do Senhor. A única coisa que eu posso fazer é me corrigir de fato. Eu preciso ter esta mente aberta e entender que Deus é Deus, Deus é soberano e Ele enxerga tudo, nada está oculto aos olhos do Senhor. Por que que nós ficamos carregando debaixo do braço, do travesseiro, aquele pecadinho, aquele pecadão, aquela situação desagradável? Por que eu não deixo esta vida passada? Por que que eu não entrego tudo isso ao Senhor de uma vez por todas e fico livre para crescer em graça e em conhecimento? Eu preciso abrir mão de religiosidade, eu preciso entender, irmão, não adianta, eu não posso fazer nada para esconder o meu eu do Senhor. Deus conhece no íntimo, no profundo, Ele sonda os pensamentos do coração. O mundo está vivendo numa falsidade, e nós, como igreja do Senhor, estamos opressos por este cenário, e muitas vezes caindo nessa tentação, e escondendo, entre aspas, de Deus as nossas imperfeições. A religiosidade é uma marca de imperfeição que está em nós. E Deus sabe disso, não precisa esconder. Abre seu coração, coloca seu joelho no chão e confessa ao Senhor, e verdadeiramente sereis libertos. O diabo não terá nada para acusar a ninguém a partir do momento que eu entreguei ao Senhor. Porque o poder do diabo, ou melhor, a força do diabo está na mentira. Ele é o pai da mentira, irmão Bira. Quando eu fico escondendo, irmão, eu não vou sair, lógico, eu não vou sair para o mundo contando, olha, eu sou assim, olha, eu fui assado, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Não, não preciso disso. Se Deus preparar um pastor para te receber, amém. Se não, ajoelha no chão e confessa ao Senhor.
Deus não vai te envergonhar, não vai te escandalizar, não. Deus vai cuidar, Deus vai remediar, Deus vai restaurar, Deus vai curar em nome de Jesus, creia nisso. O nosso Deus é um Deus que além de salvar, Ele cura, liberte, dá livramento. É Deus eterno e todo-poderoso, nós precisamos entender isso. Nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não posso esconder algum pecado. Abre seu coração, abre sua mente, despeja aos pés do Senhor, fique em paz. A outra marca é a vergonha. A vergonha é uma condição na psique do ser humano, que ele se sente, digamos assim, com seu acesso a Deus embaraçado. A vergonha, ela vai tentar impedir que você abra seu coração para Deus. A vergonha, ela, que é essa marca da imperfeição, ela vai tentar prejudicar o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, limpo. Eu preciso entender estas coisas. A vergonha que nós herdamos, não só herdamos, como nós também fabricamos durante o nosso tempo de vida, esta vergonha é uma marca da imperfeição que há em nós. Mas nós precisamos entender que em Cristo somos perfeitos. Quando Adão e Eva pecam, irmão Gilmar, eles produzem a sua religiosidade devido à sua vergonha, mas Deus os visita, perdoa a vergonha e produz uma veste para eles. Isso tudo mostra que Jesus Cristo, quando nos veste, Ele esconde a nossa vergonha diante de Deus. Nós temos acesso a Deus pela pessoa de Cristo Jesus. Não tem muro, não tem impedimento, não tem embaraço. Qualquer um de nós aqui pode conversar com Deus em nome de Jesus. Por que que eu não estou orando? Por que que eu não estou me comunicando? Por quê? Eu estou com vergonha de Deus? Por quê? Se eu já aceitei Cristo, se Cristo já está comigo, eu não estou mais no tempo passado, nós estamos agora numa nova vida. Olha o que Pedro vai falar para os irmãos: irmãos, independentemente da perseguição, do sofrimento, das aflições, esta vida incorruptível é uma vida atual, porque aquela vida passada, aquela vida de corrupção ficou para trás, nós não vivemos mais lá. Irmão, nós vivemos uma nova vida. Eu estou dizendo para todos aqui, sem exceção, nós vivemos uma nova vida. Não precisamos mais ter vergonha do nosso passado, o passado passou. Pedro faz questão de dizer: irmãos, não vivam mais no passado como nos gentios, como era assim, não. Nós não precisamos viver assim, nós já entendemos que tudo isso é prejuízo para a nossa eternidade. É prejuízo. Eu tenho que experimentar agora o manjar de Deus. Eu não posso ficar no prato de lentilha, eu tenho que vir para o manjar de Deus. Nós falamos aqui de vida abundante. Eu não posso ficar com a minha vida limitada nas providências de Deus. Eu tenho que tomar posse da vida abundante que há em Deus. Eu convidei aqui, numa oportunidade passada, os irmãos a dar este salto de fé. Tenha coragem, irmão, dá esse salto de fé que você vai ver que essa vida com Deus é melhor. Eu sou testemunha disso em nome de Jesus. Desse salto de fé, acredita que o Senhor tem o melhor para você e você vai experimentar o melhor desta terra. Nós fomos chamados para uma vida feliz, para usufruir do melhor. Além disso, uma eternidade com Deus. Olha só que maravilha isso tudo. Por que que eu estou amarrado no passado?
Tem que largar a mão, Antônio. Larga a mão do passado, é vida nova. Tem um futuro brilhante para você, varão, em nome de Jesus. É para você mesmo, Antônio. Tem um futuro brilhante de Deus na sua vida, varão. Dá esse pulo, dá esse salto de fé que você vai experimentar o melhor nessa terra. Toma posse, varão. Irmão, Jesus nos ama. É um jargão, mas é a pura verdade. Jesus nos ama. Eu preciso receber esse amor. Eu preciso receber, tomar posse desse amor. Não há nada que possa impedir o amor. Paulo fala isso. Pode ter o que quiser, se não tiver amor, não vai. E nós temos o amor de Deus. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o seio do seu amor. É isso. Então, quando nós falamos de vida passada, não interessa a pressão que o mundo está te fazendo, onde quer que você esteja. Isso é passado. Esquece isso aí, em nome de Jesus. Se até hoje estava aí alguma coisa nesse momento, ajoelha, confessa ao Senhor e abre mão. Porque o que nós precisamos tomar é uma atitude. A capacitação vem de Deus. Se eu ficar falando, mas eu não consigo, mas eu não posso, aí você já bloqueou Deus, porque você está no eu. Tem que falar, para mim é impossível. Põe Deus no negócio. Mas decida-se. Eu lembro quando eu parei de fumar. Eu já era crente. Aí um dia chuvoso, eu dentro do carro, dirigindo, fumando, aquela fumaça, né? Dentro do carro. Chovendo, o carro não tinha ar-condicionado, aqueles pé de boi que fala, né? Eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu fumando, eu já sou crente. Aí veio uma voz, falou, pode jogar fora. Eu abri o vidro, irmãos, apareceu uma caçamba de lixo, como Deus é lindo, né? Nem deixou eu jogar na via pública. Tinha uma caçamba de lixo assim, eu joguei lá o isqueiro, o cigarro, nunca mais fumei. Quando eu bebia, eu não era um bêbado, né? Mas eu bebia. Eu já era crente. E almoçava, tinha lá uma cervejinha. Não tinha muita coisa, mas não era um bêbado. Tinha uma coisinha de vez em quando lá. Aí eu fui beber, irmão Bira. Peguei uma latinha, aí fui beber. Não consegui engolir, travou aqui. Eu tinha pedido para Deus me libertar. Eu não consegui, irmão. Sabe quando você entala e não vai? Aí eu cuspi fora e tentei de novo, nada. Aí joguei fora. No outro dia, eu falei, vamos ver o que foi. Fui tentar, não consegui engolir. Joguei fora. Aí falei para minha mulher, não consigo mais beber. Ela falou, dá para fulano. Eu falei, não serve para mim, não serve para ninguém. Virei tudo na pia, em nome de Jesus. Tem alguma coisa que está te segurando ainda no pecado, irmão? Pede para Deus, se liberta. Mas, irmão Elias, beber é pecado? É pecado, é concupiscência. Satisfação do desejo da carne, porque o Espírito não precisa de bebida. A única bebida que o Espírito precisa é o vinho da alegria direto de Jesus. Não precisa, irmão. Tudo que faz mal para a saúde é pecado. Acabou. Fumar cigarro faz mais para a saúde? Faz, então é pecado. A saúde é dom de Deus, foi Deus que te deu. Por que você fica ingerindo coisas que fazem mal para a sua saúde? A gente tem que se preservar, porque nós temos aqui um tabernáculo, morada do Espírito Santo. Não está escrito na Bíblia, não fuma maconha, não está escrito. Mas faz mal para a saúde. A saúde é dom de Deus. Estou pecando, estou errando. A gente precisa entender essas coisas. Então, as marcas da imperfeição é vergonha e religiosidade. Se liberta disso. Vocês entenderam o que é vergonha? Entendeu o que é religiosidade? Fica livre disso. Seja humilde e seja verdadeiro. O tempo passado, esta vida dissoluta, viver do jeito que você quer, não é de Deus. Procura viver uma vida obedecendo, porque o homem caiu pela desobediência. Disse Deus, não coma.
Disse o diabo, coma. O que ele fez? Comeu. Se Deus está dizendo para você, não faça, não faz, irmão. É prejuízo. Além do tempo passado, nós temos um tempo presente. Tempo presente, 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos geração eleita. Mas vós sois a geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a luz. Como é que eu vou anunciar os louvores do Senhor se eu não estiver na luz, se eu estiver nas trevas? Não acontece. Não acontece. Nós precisamos ter autoridade para ministrar bênção. Se eu não tiver autoridade, eu não posso ministrar bênção. Eu tenho um impedimento, eu preciso ter autoridade. Irmão, eu não posso estar diluído, influenciado, contaminado pelos lugares, aonde eu vivo, aonde eu trabalho, aonde eu sobrevivo, aonde eu caminho. Eu não posso sofrer influência desses ambientes, porque senão a minha autoridade não existe. Eu preciso abençoar a minha casa, o meu lar, a minha família. Eu preciso ter autoridade. Quanta religiosidade há no mundo. A gente precisa ficar livre disso. Como é que eu vou impor as mãos na minha casa e dizer, haja luz se eu estiver em trevas? Não tem como. Eu preciso estar na luz. Eu preciso ser portador da luz. É simples. Mas isso é autoridade, Antônio. É autoridade. Irmão Elias, mais um tempo presente que Pedro vai falar aqui, ele está dizendo, irmão, o mundo jaz o maligno é capitaneado pelo mal. Eu tenho que ter consciência disso, que no mundo não tem nada de bom para nós. A única coisa boa que tem no mundo ainda é a igreja do Senhor. Quando essa igreja for elevada, acabou o mundo. Nós estamos na igreja. Então eu preciso fazer essa diferença, eu preciso ser sal na terra e luz no mundo. Então no tempo presente, a minha vida tem que ser de testemunho, o caráter de Cristo tem que dominar a minha caminhada. Eu conheço o caminho, eu estou no caminho. O caráter de Cristo, humildade, simplicidade, bondade, longanimidade, honestidade, amor, caridade. Nós precisamos ter esse caráter de Cristo em nossas vidas para que a gente possa mudar lá dentro da minha casa. Da minha casa para o vizinho. E aonde eu for, no meu trabalho, em qualquer lugar. Eu fiquei muito feliz por esses dias que eu estive no lugar e aí a pessoa me falou assim, Elias, depois que você chegou aqui, até o pancadão parou de tocar. Pensa que lindo tudo isso. É Deus tomando conta, porque Deus não quer que a gente seja influenciado. Deus quer que a gente seja canal de bênção. Em nome de Jesus, irmão. Toma posse. Seja esse varão, essa varoa valorosa. Faça essa diferença. Então, o tempo presente é um tempo para caráter de Cristo. A receita de santidade, sede sóbrios e vigiar em oração. Essa é a receita para a santidade, para o tempo presente. Tempo passado, nós não estamos mais. Tempo presente, vigiai, sede sóbrios e vigiar em oração. Sóbrios, seriedade, irmão. A nossa fé é sério, né? Não é brincadeira. Jesus Cristo não foi à cruz de brincadeira, não. O negócio foi sério. Ele deu sua vida em nosso resgate. Isto é sério, eu não posso encarar como brincadeira. Sede sóbrios, entenda isso. Eu posso ser alegre, pular, cantar, dançar, eu posso. Mas o meu entendimento a respeito da cruz é sério. A cruz é um feito e ela tem um efeito. Sede sóbrio, seja sério com relação à cruz, ao serviço de Jesus.
Eu preciso honrar a Cristo pelo que Ele fez com a minha atitude, com o meu caráter. Vigiai. Eu tenho que ser sério, tenho que vigiar. Por que vigiar? Porque eu tenho que estar observando o ambiente. Eu tenho que estar de olho em tudo o que acontece. E quando eu perceber algo irregular, o discernimento espiritual me dá essa condição. Eu vejo que tem algo fora do lugar. Tem algo que não está em concordância com os princípios, os preceitos de Deus. Eu estou vigiando. Eu estou observando os acontecimentos. E o que eu faço? Eu tenho que restaurar a ordem. Não é esse o serviço de um policial? Ele está vigilante, ele vê a coisa errada, ele corrige. É o crente. Vigiai, se você vê alguma coisa errada, corrige. Não deixa crescer, não deixa volumar, porque depois fica mais difícil. A gente tropeça, não é na rocha, a gente tropeça na pedrinha. Vigiai, irmão. Isso aí não faz mal não. Quem não faz mal o quê? Isso aí leva meio mundo para o inferno. Vigiar, tem que observar. Tem alguma coisa errada ali? Não é de Deus, não é isso? Eu já chuta que é macumba. É ou não é? Agora deixa aquela pedrinha, daqui a pouco tem pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e Jesus destruiu, né? Não haverá pedra sobre pedra. Mas aí vem pedrinha em cima de pedra, pedra sobre pedra, aí vira uma montanha, você trupica e cai. E aí? O cair é do homem, o levantar é de Deus. E o tempo perdido? E o prejuízo? E o relâmpago que pode acontecer de repente e te pegar caído? Tempo futuro. As marcas de Cristo, irmão, em nome de Jesus, as marcas de Cristo redimem as marcas da imperfeição. Nós temos as marcas de Cristo, em nome de Jesus, creia nisso. As marcas da imperfeição não podem determinar a minha vida, mas sim as marcas de Cristo. A marca de Cristo, santificação. Aí tem um conglomerado de providências, de atitudes. Um bojo de fatores que se reúnem na santificação. A santificação engloba várias providências de mim mesmo, para comigo mesmo e para com Deus. Eu preciso entender estas coisas. A santificação, primeira coisa, é separação do pecado. É você decidir no seu coração, na sua mente, que você não vai mais pecar. E é você dizer isso para Deus: Senhor, eu não quero mais pecar, me ajuda. Você já se separou do pecado e Deus vai te capacitar para que você cumpra. Este tempo futuro que nós estamos falando de santificação, para nós é daqui para frente. Há um verbete no mundo popular que diz: a pessoa que fica tentando resolver o passado, ela não vive o hoje, nem planeja o seu futuro. Você entregou sua vida a Jesus? Esquece seu passado, não fica tentando resolver o... Se Deus levantar alguma coisa lá e trouxer para você, Ele vai dar também a providência para você resolver. Mas pensa no seu presente. Pensa que agora você é filho do Deus Altíssimo. A sua caminhada é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pensa nisso, que você estará em santificação, cuidando do seu futuro, que é estar na eternidade, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. 1 João 2,17 diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não preciso nem explicar isso aí. 1 Tessalonicenses 4,3 vai dizer que, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é envolvimento com tudo aquilo ali que estava no nosso verso inicial.
Fornicação é envolvimento com o que é errado. Abstenhais da fornicação, sede santos, porque eu sou santo. Irmão Elias, eu não consigo, eu não posso. Eu quero dizer para você que você pode sim, em nome de Jesus. A não ser que você não queira. A única coisa que pode nos impedir de se aproximar e de conviver com Deus em harmonia sou eu mesmo. É eu que decido se eu quero ou se eu não quero. Eu preciso. Agora eu querer é outra coisa. Tem gente que adora balada, boteco, cachaça, banquetes, borrachices, glutonarias. Tem gente que adora isso aí. Ele está vivendo. Se pela misericórdia o Senhor o alcançar um dia, como me alcançou aos 47 anos de idade, eu sou grato. Mas e se esse relâmpago explodir lá no leste, e eu estiver envolvido na fornicação? Então eu quero te chamar, é uma manhã de adoração, é uma manhã de celebração, em que nós vamos renovar a nossa aliança com Cristo mais uma vez esta manhã. Eu quero te pedir neste momento a fechar os teus olhos, para que você possa orar e declarar a Deus a sua limitação, a sua pequenez, a sua incapacidade de si mesmo, de se santificar. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você possa aí no seu coração, você e Deus, declarar a Ele o seu pecado, aquilo que está impedindo o agir de Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você se concentre mesmo. Faça uma revisão mesmo aí no seu eu, no seu ego, e declare para Deus a sua incompetência. Peça o socorro ao Senhor. Com certeza Ele vai visitar seu coração e te dar capacidade para você obedecer a palavra dele. O pastor Marcos vai estar orando por nós aqui e pedindo para que esse Espírito Santo